E aí, meus pinóquios cara de pau e minhas gatas borralheiras? Como é que estão? Eu sou a Missa Nerd e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu aposto que você já ouviu ou leu contos de fadas, não é? Talvez na voz da sua avó ou da sua mãe, ou nos livros da escola, ou mesmo quando você já é adulto e assistir adaptações modernizadas dessas histórias infantis, como A Menina da Capa Vermelha ou A Série de Grimm. Esses contos fazem parte do imaginário popular da maioria das pessoas, não importa a cultura. Seja aqui, na Rússia ou no Japão, os contos exatos podem variar, mas a existência desse tipo de história é garantida. Você já se perguntou por quê? O que há de tão imortal e atraente em fábulas e contos de fadas? E por que são tão importantes para a sociedade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, examinando o quadrinho Fábulas, de Bill Willigan. E se você já quebrou seu sapatinho de cristal ou espetou o dedo num fuso enfeitiçado, já clique em se inscrever enquanto roda a vinheta. Lançado pela primeira vez em 2002, Fábulas foi um quadrinho escrito por Bill Willigan, publicado no selo Vertigo da DC Comics. Ao longo de sua execução, foi um sucesso de público e praticamente um colecionador de prêmios Eisner, o prêmio mais famoso de HQs na gringa. Enfim, se tornou um quadrinho famoso e de muito sucesso. O enredo da série, como foi confirmado pelo próprio criador, foram os contos de fadas da sua infância. Quando pequeno, estava assistindo ao desenho Bullwinkle Show, que tinha um segmento chamado Fractured Fairy Tales, contos de fadas fraturados, no qual os produtores pegavam contos de fadas clássicos e tomavam certas liberdades artísticas com eles. Assim, personagens eram adaptados e modificados, fato que chamou muita atenção do menino. Intrigado, o menino Bill perguntou à mãe como algo assim poderia ser feito. Foi aí que ele ficou sabendo do conceito de domínio público, que permitia a qualquer pessoa aquelas criações e bolar a história que quisesse. Assim, em poucas palavras, a série poderia ser resumida como: os personagens de contos de fadas vivem em Nova York, depois que um vilão misterioso, o adversário, conquista todos os reinos das terras das fábulas. Então os personagens dessas fábulas vivem um dia a dia conturbado, tentando se acostumar com a vida moderna enquanto escondem seus poderes fantásticos dos seres humanos mundanos. Na superfície, parece apenas uma paródia dos contos de fadas e o choque que eles causariam no mundo real, como Pinóquio reclamando sobre a fada azul transformando em um menino para sempre, o que irrita o garoto quando ele percebe que nunca vai crescer, então nunca vai poder transar. A história toda usa esse truque de misturar a lógica dos contos de fadas com a lógica da realidade, causando uma confusão nos conceitos. Assim você tem personagens infantis clássicos misturados com cenas de sexo, violência e política. E inicialmente pode parecer apenas uma adaptação que desloca as fábulas para o cenário moderno e faz graça com isso. E talvez possa ter sido isso no início. Mas conforme a história se desenvolve mais, eu acho que se tornou mais do que apenas explorar as diferenças entre a lógica das fábulas e a lógica da história moderna. Ao contrário, eu acho que Fábulas mostra a qualidade atemporal dos contos de fadas. Ou seja, por que os contos de fadas de centenas de anos ainda são relevantes hoje e que se envelhecem no segredo atual e com as histórias dos contos de fadas. Mas peraí, só voltando um pouquinho. Para chegar a essa conclusão, primeiro precisamos definir o que é um conto de fadas, o que é uma fábula. Bem, sendo normalmente usados como sinônimos, como a mesma coisa, contos de fadas e fábulas possuem diferenças bem sutis. Um conto de fadas é uma narrativa fantástica que apresenta personagens em situações fantasiosas, como apresentar magia, bruxas, fadas, ogros, dragões, duendes e por aí vai. E normalmente são histórias populares, que a maioria das pessoas já ouviu falar, e que são passadas de pais para filhos. E uma fábula é uma narrativa curta e fácil de lembrar, que muitas vezes apresenta personagens que são animais, plantas, objetos ou seres fantásticos, e que na maioria das vezes apresenta uma moral, ou uma lição a ser ensinada, que é transmitida na história de uma maneira metafórica ou simbólica e depois é apresentada diretamente para o leitor no final. A fábula, como um gênero literário, é conhecida desde a Grécia Antiga, e a invenção é atribuída ao escritor Esopo, que viveu no século 6 a.C. Ele escreveu muitas fábulas famosas que são conhecidas ainda hoje em dia, como a galinha dos ovos de ouro, a lebre e a tartaruga e a cigarra e as formigas, que ele usava como forma de entreter e educar as crianças da região. E essa é uma das características mais interessantes dos contos de fadas para mim, que é a qualidade de educação simbólica que eles possuem. Sim, qualidade de educação simbólica, mas eu quero dizer uma forma de ensinar as crianças através de uma história que ilustra uma lição de uma maneira divertida. Apresenta os elementos das morais dos contos de fadas em situações fantásticas, mas que você consegue enxergar como algo que se encaixa na sua vida. Veja, por exemplo, a história da lebre e tartaruga, que todo mundo já conhece. A lebre achava que teria tempo de sobra para correr na corrida, por isso para no meio do caminho e cochila, enquanto a tartaruga, devagar e sempre, acaba passando na frente e vencendo. É uma história que você já ouviu milhares de vezes na sua vida. É uma história simples para ensinar que você conquista mais sendo paciente e constante do que sendo afobado e arrogante. Mas apresenta essa lição de uma maneira metafórica, com os animais não sendo animais. Exatamente, mas se apresentando pessoas, e a corrida representando um obstáculo a ser conquistado.
Dessa maneira, apresenta conflitos irresolvidos através de símbolos que as crianças podem reconhecer e entender. E assim, todas as histórias famosas que passam de pai para filho são baseadas em conceitos e símbolos, como explica o psicólogo Carlos Augusto Cervena, que fala sobre a propriedade, simbolismo e pedagogia dos contos de fadas. Os contos de fadas são constituídos de material simbólico que reflete os processos básicos da psique. São manifestações dos arquétipos. Estes são padrões constituintes da psique humana que aparecem na mitologia, contos de fadas e religiões. Dessa forma, os arquétipos devem ser presentes nos produtos da cultura de massa, pois ela constitui-se em um folclore moderno. Ou seja, as fábulas e contos de fadas têm a qualidade de ser tão simbólica que se torna reconhecível e identificável para qualquer pessoa em qualquer tempo da história humana. Então, esses gibis que representam Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, o Príncipe Sapo e todos os demais contos de fadas são menos uma paródia chocante e mais para mostrar como as fábulas são tão facilmente adaptáveis a qualquer contexto. As fábulas seguem as regras que são comuns ao invés das fábulas. O príncipe encanta a todas as pessoas, o lobo mau assusta, o Barba Azul se envolve com muitas mulheres o tempo todo, mas os personagens se moldam em um cenário diferente, que é o mundo humano, o que faz com que essas mesmas regras tenham que se adaptar ao mundo novo. Assim, o príncipe se torna um político, o lobo mau se torna um detetive particular sinistro, as princesas todas se tornam mulheres de negócios. E essas caracterizações não são mudanças das histórias originais, mas uma amostra de como os arquétipos clássicos das histórias de contos de fadas se encaixam no nosso mundo. Então, essa história em quadrinhos não é um deslocamento, nem é uma reconstrução das fábulas, mas são apenas os contos de fadas fazendo os contos de fadas fazem, trazendo reflexões identificáveis em formas de entretenimento. Os contos de fadas são para entreter e ensinar. Cinderela é para ensinar a acreditar em seus sonhos. Chapeuzinho Vermelho é para ensinar a não falar com estranhos e não andar por lugares desconhecidos. Os contos de fadas têm situações fantásticas para mostrar morais para a vida. E é exatamente isso que o gibi passa. A história passa por temas atemporais, que qualquer pessoa pode se relacionar, como as relações familiares, a busca por poder e sucesso, a superação de traumas passados e criação de filhos, por aí vai. É quase, como se pudesse dizer, que é uma história que usa do fantástico para falar do comum, do banal, do dia a dia. Por exemplo, num capítulo temos a imagem da Bela e a Fera fazendo terapia de casal, porque sempre que a Bela fica chateada com o marido, ele se transforma em uma fera de novo, já que faz parte da maldição dele. É uma cena bem curta, mas eu acho que representa bem o que eu quero dizer. Você pode interpretar tanto a cena como apenas personagens fictícios tentando se adaptar ao mundo real, que funciona em uma lógica diferente, como também pode interpretar como sendo uma metáfora para o casamento comum. Quando você está com raiva ou magoado com o comportamento de uma pessoa, você projeta nela uma imagem da sua imaginação, que é realmente pior do que a pessoa realmente é. Assim, a sua percepção não confiável transforma até mesmo um príncipe encantado em um monstro. Essa cena tem duas camadas de significado, dependendo se você vê a situação como apenas uma piada sobre o que seriam esses personagens tão estranhos no cenário real, ou como símbolo dos problemas de relacionamentos reais, trazendo profundidade maior aos contos de fadas. E essa estrutura de história que torna mais fácil a identificação e a imaginação, com certeza, é um dos responsáveis pelo sucesso dessa série, já que, sendo parte do folclore, ou seja, fazendo parte da cultura oral e da tradição que passa de pai para filho, as fábulas e contos de fadas são, por natureza, populares. Não apenas em como muitas pessoas sabem delas, mas como elas são feitas por e para pessoas comuns, para entreter, educar e ocupar crianças, principalmente, mas adultos também. São um tipo de narrativa feita para atrair as massas. São folclore, são cultura, mas ao mesmo tempo são cultura de massa. Cultura popular, mesmo que seja de uma mídia que faz parte de uma empresa multimilionária. Personagens como Cinderela, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio e outros nomes são reconhecíveis e identificáveis. Não importa se você for um doutor em filosofia ou se abandonou o segundo grau, se você é idoso ou criança, você vai reconhecer a história, porque são as histórias do povo. Ou como disse o Cervena, como eu citei antes, os contos de fadas são quase como se fossem seres mitológicos. Eles carregam lições de morais e têm características mais arquétipicas, assim como os mitos religiosos. E essa identificação também torna mais fácil incentivar a imaginação. Como disse a pedagoga Maria Conceição Bacelar Rocha, no artigo de 2009, os contos de fadas simbolizam as fantasias infantis universais. Dessa maneira, os contos de fadas sempre serão relevantes por terem uma codificação que se adapta a todos em qualquer lugar e por serem transmitidos de pai para filho, criando uma atmosfera familiar. Ou seja, enquanto nós pudermos nos ver em princesas e monstros, as princesas e monstros estarão entre nós, seja na literatura ou nas nossas próprias mentes. E o vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreva, me ajuda pra caramba e não te custa nada. Obrigado por me ouvir até aqui, Moça Desliga, tchauzinho!